Talvez você já tenha lido um dos capítulos que eu gosto muito, o Evangelho de João, capítulo 11. João é o discípulo amado de Jesus. E ele deixa para nós uma narrativa que é muito importante, porque ele conta um dos grandes feitos que Jesus acabou de realizar com a ressurreição de Lázaro. Jesus era amigo desses três irmãos, Marta e Maria, e Lázaro eram irmãos, são irmãos, né? E Lázaro adoeceu e veio a falecer. E Jesus, depois de 4 dias, volta de onde ele estava e faz algo fabuloso. Ressuscitou Lázaro. Eu digo que esse feito ele é de grande importância para mim e para você, porque mostra que Jesus tem o poder sobre a morte. E quando ele diz que vai trazer de novo todos quantos partiram desse mundo para a vida, então podemos entender isso, porque a vida está nele. E Jesus aqui, ele faz essa narrativa, mas ele vai despertar naqueles homens religiosos da época uma raiva, um ódio, querendo tirar Jesus do meio deles. Agora vamos lembrar uma coisa. Jesus, ele é o próprio Deus que se fez carne na pessoa do Filho e estava nesse momento habitando entre o homem como homem. Ele veio em carne. Por isso eles não aceitaram Jesus. Eles tinham na sua mente, na sua ideia, que o Messias que ia reinar sobre eles era alguém que via de uma grande família, um rei que vinha de outro lugar, com um poder violento para vencer todos os adversários. Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade. E ele reina, mas não reina como se fosse um rei humano. Ele é o rei eterno, por isso ele reina, né? Mas aqui no capítulo 11, fala que até Jesus chorou, talvez um dos menores versículos da Bíblia, né, que está no versículo 35, Jesus chorou. Esse fato mostra que Jesus sentiu e sente a mesma dor que eu e você sentimos, que nós sentimos ao passar por alguma dificuldade, onde nós ficamos comovidos com o ato, com o feito que está acontecendo. Então, capítulo 11 para mim é fabuloso. Só que dentro do capítulo 11 mesmo, nós encontramos também pessoas que não querem Jesus na sua vida. Pessoas que se dizem religiosas e eram esses tais que vai aparecer aqui após o versículo 47, eram pessoas religiosas dentro das suas religiões e que agora não querem Jesus perto deles. Uma preocupação que eles estavam agora nesse momento não era o fato de perder a sua posição na sua religião. Eles estavam preocupados porque as pessoas iriam crer nas palavras de Jesus, iriam crer em Cristo e não iam mais dar crédito àquelas coisas que eles estavam fazendo. E a preocupação maior agora, a preocupação que agora todos vão estar seguindo Cristo e vai chegar os romanos e vão tomar conta de nós e nós vamos estar perdidos porque vamos perder a posição. É incrível isso, como acontece até hoje. É o mesmo sentido. Homens preocupados em perder a sua posição. Se as pessoas se converter verdadeiramente a Cristo, então vão perder a sua posição. Porque estão bem garantidos na sua religião, na sua posição que ele ocupa, dentro da igreja da qual ele frequenta. E fazem questão de não ensinar a verdade, mas ser simplesmente pessoas religiosas. É incrível como essa cena está repetindo vez após vez, geração após geração, porque ainda repete a mesma cena. Mas veja comigo o versículo 47 do capítulo 11. Então os principais sacerdotes e os fariseus, convocando o sinédrio, disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? É incrível isso. E a preocupação dele, o que nós vamos fazer? Porque esse homem que está
aqui no nosso meio, que é Jesus Cristo, ele faz grandes coisas. E aí começam a maquinar, né? O que eles vão fazer? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Percebeu a preocupação? Se estas pessoas depositar a sua confiança e crer nestas palavras que está sendo ensinada por Cristo, nós vamos perder a nossa posição. Você sabe que todas as pessoas que se convertem verdadeiramente a Cristo, a sua palavra, passam a confiar em Cristo e não vão confiar nas palavras dos seus líderes que estão pregando coisas que não traz o resultado para a salvação na vida eterna. E é lógico que vão perder mesmo a sua posição, porque a palavra dele não vai ter valor. O que passa a ter valor é as palavras que Jesus deixou para que possamos alcançar a vida eterna que está no Evangelho. Essa era a preocupação. Caifás, um dos grandes homens naquela época, porém um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Esse sumo sacerdote Caifás, ele está falando a verdade e pregando agora, nesse momento, essa revelação nem veio dele. Agora preste atenção. Se nós convertermos unicamente a Cristo para realizar as suas obras na sua igreja, muitos líderes religiosos nos dias de hoje também vão perder a sua posição e, acima de tudo, vai perder o seu ganha-pão, que são homens milionários porque andam pregando bobagem, pregando palavras de homens nas chamadas igrejas que pertencem ao homem, as igrejas carnais. Agora, nós podemos observar que o apóstolo João aqui, ele está descrevendo esse fato, porque esse fato está se repetindo, geração após geração. E nós podemos observar que o sumo sacerdote Caifás aqui, ele está pregando algo muito importante, porque a nação de Israel, que vão rejeitar Jesus por causa desses líderes religiosos, vão rejeitar o evangelho, vão sofrer amargamente. E nós podemos observar que esse sofrimento, ele chega em Mateus capítulo 24. Se você ler comigo, você vai observar que eles não estão preocupados hoje em pregar o evangelho puro, e isso está levando as pessoas a perderem e a cogitar do sofrimento na volta de Cristo. Porque está passando por esse mundo como uma pessoa religiosa, porém que não está praticando o evangelho puro. É um evangelho que já foi deturpado. Eu quero chamar a sua atenção hoje, né? Você que tem seguido os nossos vídeos, tem sido edificado, que preste bem atenção. Se a igreja onde você está congregando também não está trazendo doutrinas que não faz parte do evangelho, e isso vai deturpar o evangelho, mas você só vai saber disso na volta de Cristo, naquele último dia. E é bom você corrigir isso hoje. E eu sei que tem acontecido isso em muitos lugares. Mas no Evangelho, no capítulo 24, na verdade no 23, nos últimos versículos, Jesus faz aquela narrativa de grande importância quando ele chega e dá uma olhada para Jerusalém, que justamente era o povo do qual
ele estava no meio e havia acabado de fazer esse feito fabuloso, que foi a ressuscitar Lázaro, a ressurreição de Lázaro, trazendo de dentro dos mortos. Quando ele olha agora para Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Aqui, quando Caifás faz essa narrativa também, vocês nem sabem o que estão fazendo. É necessário morrer um homem para reunir a nação que estão dispersa. E não só a nação de Jerusalém, mas todos quantos estão dispersos. Está falando de mim, de você e falando da igreja hoje. Então é necessário morrer um só homem para que não se perca toda a nação. Então, esse homem que nós conhecemos, Jesus Cristo, necessário ele morrer. Foi necessário para que eu e você não se percam. Mas precisamos estar atentos nas palavras que ele ensinou, porque senão nós vamos seguir também os líderes religiosos e não vão seguir a Cristo, que se fez presente e revelou a palavra do Evangelho, para que possamos ser salvos. Aqui no capítulo 24, no versículo 20, nós podemos observar que ele diz bem assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Aí ele continua falando: então os que estiver na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar-te a casa, alguma coisa, não vai voltar para sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse naqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos Cristo, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja que vos tenho dito, Portanto, se vos disseram, eis que ele está no deserto, não saias, vocês não devem sair. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus está dizendo aqui. Por quê? Vai surgir muitas pessoas dizendo que é o próprio Cristo. Vai surgir muitas pessoas. Agora, muitas pessoas pregam como se isso estivesse acontecendo hoje. Sabe o que aconteceu? O exército romano chegou a Jerusalém e atacou sem piedade. Por isso ele disse, orai para que isso não aconteça no sábado. Você sabe que a lei ensinava e determinava para que o homem não tivesse comércio no dia de sábado, porque o sábado era o dia deles estarem consagrados ao Senhor. Então, portas fechadas. Imagina uma cidade fechada e cercada pelo exército. Orai para que isso não aconteça no sábado, nem que se dê no inverno. Imagina fugir no frio. Ai das que estiverem grávidas ou que amamentarem naqueles dias. Então seria muito mais difícil. Mas sabe que eles deram ouvido mais aos religiosos daquela época do que às palavras de Cristo. E isso aconteceu. Por volta do ano 69 a 70, Jerusalém foi invadido pelo povo, pelos soldados romanos. E dizem que nunca houve tamanho sofrimento
E Jesus disse que não haverá outro igual. Aí a gente fica pensando, será que a volta de Jesus vai ser mais leve do que naqueles dias? Vai, porque os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos, por exemplo, se Jesus volte hoje, vamos ser transformados e ir ao encontro do Senhor nos ares. Ai daqueles que não se converteram a Cristo. Então, tudo aconteceu por volta do ano 69 a 70. Os soldados romanos invadiram Jerusalém, cercaram. E ai daqueles que não foram poupados. Jesus falou, se esses dias não tivesse sido abreviado, nem os escolhidos estaria sido poupado do sofrimento. Aí podemos observar, e alguém pode falar, mas isso não está falando de Jerusalém. Então é bom você também dar uma olhadinha em Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 24. Ele faz essa mesma narrativa e nos ajuda a compreender melhor o que é que vai acontecer, que Jesus está pregando e que o profeta, o sumo sacerdote naquela época, relatou: é necessário morrer um só homem para que não se perca a nação, mas carece dar ouvido ao evangelho de Jesus. Agora, Jesus está para voltar. E se nós ficarmos perdidos ouvindo palavras de homens, o que vai acontecer comigo e com você? Por isso eu chamei sua atenção. Verifique na sua igreja se não está sendo também, se você não está praticando algo que não está dentro do evangelho. Tem muitas igrejas praticando muitas coisas que não estão contidas dentro do evangelho. Está na Bíblia, mas está para um outro povo, numa outra época. É necessário estudar para saber as coisas que estão na antiga aliança e na nova aliança. O da nova aliança faz parte para nós praticarmos agora. O da antiga aliança era para que o povo da antiga aliança praticasse. Por isso é bom conhecer as duas alianças e conhecer bem para sabermos aplicar em nossas vidas. Mas essa mesma leitura que eu fiz em Mateus capítulo 24, nós encontramos ela em Lucas capítulo 21, no versículo 20. Veja agora como o médico Lucas, o doutor Lucas, trocou ela com umas palavras mais simples para a gente entender. Na verdade, o próprio Daniel já havia falado desses dias também, né? Veja o versículo 20 de Lucas capítulo 21. Quando, porém, vir Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo a sua devastação. Qual o exército que invadiu Jerusalém por causa da desobediência do povo naqueles dias? Por volta do ano 69 ao 70, o exército romano. E olha que nós já podemos observar que eles tinham sido alertados pelo sumo sacerdote daquela época, o Caifás. Sumo sacerdote, naquele ano, é necessário morrer uma só pessoa para que não se perca toda a nação. Interessante observar isso. Foi necessário Jesus vir, morrer por mim, por você, e deixar o evangelho para que a gente não se perca quando chegar o último dia. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que encontrarem-se dentro da cidade, retiram-se. Os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Por que Jesus mostrou sua ira contra esse povo? Porque esse povo foi aquele que gritou para Jesus: crucifica-o. Tira esse malfeitor do nosso meio. Então, ao invés de abraçarem a Cristo, abraçarem as palavras do Evangelho, pelo contrário, preferiram ouvirem os seus líderes religiosos do que ouvir a palavra do próprio Deus mencionada por Jesus Cristo. Também hoje, ai daqueles que estão praticando um evangelho deturpado que Deus pediu que não dessemos crédito.
porque o dia da ira do Senhor, a volta de Jesus, está próxima, está mais perto do que nunca. Mas ele completa aqui no versículo 24: cairão a fio de espada e serão levados cativo para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. E isso aconteceu. Esse é um fato que aconteceu. Esse é um fato que ficou registrado. Para que eu e você esteja atento naquilo que estamos praticando hoje, na igreja da qual nós congregamos. Devemos verificar o que o nosso líder tem ensinado. Se está ensinando as coisas para praticarmos, que está dentro do Evangelho, bem-aventurado, eu e você. Mas se o líder religioso está ensinando coisas para praticarmos na nova aliança, que não está contido nela, ai de mim e de você. Então, por isso eu disse, verifique se aquilo que você está praticando hoje não está fora da nova aliança. Eu sei que tem muitas coisas sendo pregadas. E eu sei que você tem consciência disso. Eu tenho consciência disso. Na igreja onde congregamos, procuramos obedecer às palavras de Jesus que está dentro da nova aliança, para não sermos destruídos e consumidos para o sofrimento eterno, porque não estamos praticando o que Jesus ensinou. Aí você pode perguntar, mas o que é que não está dentro da Bíblia? Dentro da Bíblia eu sei que tem muitas coisas, mas o tempo que se chama hoje faz parte da nova aliança. E muitas coisas estão na antiga aliança. Ficaram registrados como exemplo, para que não caiamos no mesmo erro. Romanos capítulo 15, versículo 4. Para não sermos também massacrados e sermos levados a um sofrimento eterno. Eu sei disso, então verifique o que você está praticando nos dias de hoje. Eu oro a Deus para que Deus te dê sabedoria, para você ter força e levantar contra as coisas erradas que está dentro da igreja onde você está praticando. Não importa quantos anos você está aí, o que importa é a eternidade que você vai passar. Então pratique hoje, plante a boa semente para que você não caia no mesmo erro. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer todos esses obstáculos para encontrar com Cristo um dia. Consciência tranquila e limpa, que estamos praticando as coisas que Ele ensinou e nos instruiu na sua igreja.